Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje eu converso com o Dr. José Luiz, médico do pronto-socorro aqui da Beneficência Portuguesa, que vai falar quais as diferenças dos exames para detectar o Covid-19. Você sabia que boa parte das máscaras e dos jalecos que são usados aqui pelos médicos, enfermeiros, equipe de enfermagem, são produzidos aqui na Beneficência? Você vai ver uma matéria que eu fiz lá na oficina de máscaras, aqui também na Beneficência Portuguesa. E para finalizar o programa, nesse mês de julho amarelo, é um mês de prevenção à hepatite C. E eu converso com o Jeová, lá do Grupo Esperança, que vai falar um pouco sobre a campanha de hepatite, que esse ano não está acontecendo uma campanha presencial, mas as pessoas podem estar fazendo os exames de hepatite. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Muitas pessoas estão naquele famoso achismo. Eu acho que peguei. É comum a gente escutar entre amigos, às vezes numa conversa telefônica, às vezes numa rede social. Eu acho que peguei porque alguns dias atrás, algumas semanas atrás eu tive uma dor no corpo, outros falam que teve uma pequena falta de ar. Eu acho que eu já estou imune, está tranquilo. Mas acabam não fazendo o exame. Mas será que é necessário, qualquer sintoma, se fazer um exame? Sobre isso eu vou conversar com ele, que é médico aqui do Pronto-Socorro da Beneficência, Dr. José Luiz. Obrigada, Dr. José Luiz, mais uma vez por atender aqui a nossa produção. Doutor, esse achismo de que eu acho que tive, mas foi tranquilo, porque eu só tive um dia de febre, um dia de frio, uma coriza, enfim, acabam relaxando um pouco nos cuidados porque acham que já tiveram e que estão imunes. Afinal, tem que fazer o exame a qualquer sintoma que apareça? Cris, mais uma vez obrigado pelo convite. E como eu já te respondi da outra vez com que conversamos, tudo que eu vou te responder fundamentado não só no que se lê, mas vou te responder fundamentado na minha experiência de desde março estar praticamente todos os dias aqui, quase 12 horas dentro do hospital e vendo as mais variadas formas de pacientes que chegam com esses sintomas. Então a minha ideia em relação ao que te responder vem fundamentado na minha observância, tão importante quanto do que se diz em literatura, que é o seguinte: eu acredito que o correto seja que todos os sintomas nunca sejam subterfugiados, porque de repente estamos no meio de uma pandemia. Se você é uma pessoa que tem uma rinite alérgica e tosse, o que você pensa da sua tosse antes do início dessa pandemia é uma coisa. E de repente, como você vai interpretar essa tosse agora que estamos no meio de uma pandemia, é uma forma de se pensar completamente diferente. Então, resumindo e respondendo diretamente ao que você me perguntou, sim, hoje em dia, ter uma tosse que a você é estranha, ter um estado febril, ter uma dor de cabeça, ter uma dor no peito, ter um mal-estar que você não consegue descrever exatamente do que se trata, ter um desconforto respiratório, óbvio, a primeira coisa que você tem que fazer no momento em que estamos vivendo é procurar um local onde você possa ser observado, examinado e diagnosticado se é realmente algo inespecífico ou, no momento de pandemia, é o primeiro sinal que você tem algo que deve ser tratado e você precisa de ajuda. Porque já está provado que quanto mais precocemente você detectar e se tratar, menor é a probabilidade de que a situação evolua de uma maneira não satisfatória. Agora, doutor, aquelas pessoas que, mas eu acho que eu tive porque eu não senti nada, foi só um dia. No dia seguinte estava bem porque eu tomei um remédio para gripe e acho que eu melhorei e não precisei nada, mas eu devo ter tido. As pessoas estão falando muito isso, né? Existe algum exame que comprove, olha, você realmente teve, mesmo que já tenha passado a quarentena? Se for o caso de um paciente, como você acabou de descrever, eu tive um dia de dor de cabeça, eu tive um dia de febre, eu tive um dia de dor de garganta,
eu tive um dia de uma dor torácica, eu tive um dia em que eu tive um pequeno desconforto respiratório e não passou deste um dia, para não se trazer a pessoa equivocadamente ao pronto-socorro, porque pronto-socorro hoje em dia é um lugar, entre aspas, que desnecessariamente você não deve vir para não correr riscos de se contaminar. Eu sou a favor de que você observe os sintomas e, se não passar de um dia, não há necessidade de você vir ao pronto-socorro. Mas estamos com muitas campanhas de detecção através dos testes rápidos. Mas aí eu enquadraria essa necessidade mais numa curiosidade de você saber se o que você teve foi algo que você possa considerar uma infecção pelo coronavírus ou não. A real necessidade, se os seus sintomas não passarem de um dia, para não se gerar uma situação de pânico, onde todo mundo que tosse ou todo mundo que tem um estado febril precise ir a um pronto-socorro, eu acredito que a observância de sintomas, caso isto evolua, sim, vir a um pronto-socorro para fazer os exames. Mas caso isso não passe de um dia ou de algumas horas em que esse mal-estar esteve em você, não vejo a necessidade de se fazer algo que não seja simplesmente continuar se observando. Existe um pequeno desdobramento aí. De repente você está com uma tosse e você contactou uma pessoa que sabidamente é um coronavírus positivo. Você passa a ser um contactante social. A coisa muda de figura. Aí você tem que vir sim, porque isso pode ser o primeiro sinal de que você, de alguma forma, por ser um contactante social, acabou também se contaminando. Agora, doutor, existem casos de pessoas assintomáticas. Nós mostramos recentemente no programa o caso da Fabi, da Fabiana, que veio acompanhar o marido e acabou que ela estava com o positivo. Por que algumas pessoas são assintomáticas e algumas pesquisas falam que não, o assintomático não transmite? Outras pesquisas falam não, o assintomático ele transmite. Como faz essas pessoas, doutor? O ser assintomático ou não, como é uma doença viral, é uma doença que interage diretamente correlacionada ao seu sistema, da sua capacidade de se defender, seu sistema imunológico. Existem pessoas que têm sintomas muito leves. Conhecemos um caso de uma colega médica que o único sintoma que ela teve foi uma pequena e leve coriza. Ela foi fazer a testagem rápida e ela veio positiva. Ou seja, ela teve coronavírus, mas ela só teve uma coriza. Então, respondendo diretamente ao que você me perguntou, depende do sistema imunológico. Cada pessoa tem o seu, cada pessoa tem a capacidade de se defender de uma maneira única, que é tendo sintomas ou não, mas isso tem a ver com a parte imunológica, a sua capacidade de se defender das situações que atingem o seu organismo, sejam elas virais ou sejam elas bacterianas. No caso de uma pessoa que está nesse achismo, né, que a gente comentou no início da nossa entrevista, ela acha que teve porque há um mês atrás ela ficou um dia, dois, como a gente já falou aqui no início da nossa entrevista. Ela pode pedir para fazer um exame para que seja detectado se ela teve a imunidade, ela adquiriu a imunidade do coronavírus. Perfeito. Qual é esse exame, doutor? É o teste rápido, que é chamado de teste das imunoglobulinas, que são duas, IgG e IgM. É uma coleta de sangue? É uma coleta de sangue, é um exame feito no sangue, onde você detecta aí, através dessas imunoglobulinas, duas situações. Primeiro, se você teve contato e se você desenvolveu a capacidade imunológica de se defender do vírus, que é quando o seu IgG dá positivo. A segunda situação é quando você detecta o IgM positivo, que significa que você está com o problema agudo. Você está naquele momento com a doença. Certo. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Beneficência na TV. O senhor que está a postos lá no pronto-socorro diariamente, recebendo pacientes não só de Covid, mas os pacientes, né, das outras patologias que acabam vindo para o pronto-socorro. Obrigada mais uma vez. Eu queria que você deixasse então um recado para essas pessoas aí que estão nesse achismo.
Então, o achismo é uma palavra que, no meio de uma pandemia como estamos vivendo, é uma situação muito complicada de se resolver o seu significado. E o achismo deve ser interpretado da seguinte forma: se você se enquadra dentro do que descrevemos aqui em relação a sintomas, e se você for um contactante social, vale a pena você vir a um hospital e procurar tirar a sua dúvida. Se a sua febre, se a sua tosse, se a sua dor pode ou não ser os primeiros sinais de que você se contaminou com o vírus. Agora, se você teve isto apenas por horas ou por um único dia e esse quadro não evoluiu, continue no período de observação, mas se você for um contactante social, não há uma dúvida que na presença de qualquer sintoma, a conduta mais correta é você vir a um hospital e nos ajudar a tirar essa dúvida e notificar você para que a doença não se espalhe de uma maneira indevida por conta de uma não orientação adequada. E a Beneficência sai na frente, foi montada uma oficina para confecção de máscaras e também dos aventais, dos jalecos que vão ser usados pela equipe médica e equipe de enfermagem aqui da Beneficência Portuguesa. E eu converso com ele, nosso presidente. Presidente, como é que surgiu a ideia de estar fazendo essa oficina? Quantas máscaras estão sendo produzidas aqui? Então, Cris, a dificuldade nos levou a isso, né? Nos levou à criatividade, né? Isso partiu dos nossos próprios colaboradores, né? As pessoas percebendo as dificuldades na aquisição de equipamentos, principalmente IPI, que está faltando e continua faltando ainda em nosso país, resolveram criar essa confecção aqui, essa oficina e produzir aqui. Estamos produzindo aqui 200 aventais por dia, né? E as máscaras necessárias aí para o uso da Beneficência Portuguesa. Então é isso, as pessoas às vezes estão lá fora, estão nas suas casas, tem que ficar nas suas casas mesmo, né? E deixa que a gente trabalhe, a gente está aqui trabalhando para a população, porque a Beneficência nasceu para isso, ela nasceu no momento de dificuldade, no momento de solidariedade, no momento de uma imigração muito grande de portugueses que chegavam aqui, que precisavam de ajuda, precisavam morar, precisavam comer, precisavam de trabalho. Ela nasceu por isso. Então, o seu princípio está sendo respeitado nessa instituição. Claro, vamos atender os particulares que aqui chegam, mas reservamos uma ala inteira só para o coronavírus pelo SUS, né? E estamos tentando aí buscar mais ventiladores. É a Beneficência fazendo a sua parte. E esses colaboradores nos animam a continuar trabalhando à frente dessa instituição. Então, gente, o momento é difícil, mas vamos criar, vamos pensar, vamos ter calma, sem pânico, que tudo vai passar. Agora, presidente, a Beneficência também, além de estar preocupada com toda a segurança dos médicos, da equipe de enfermagem, que são a linha de frente do combate ao coronavírus, também para todos os colaboradores que aqui estão. A parte administrativa, nós mesmos viemos gravar, estamos aqui paramentados, mas a Beneficência também se preocupando com toda a segurança de todos os funcionários, né? Sim, Cris, o que nós fizemos? Nós fizemos já um protocolo muito anterior a isso. A gente já vinha desde final de fevereiro, junto com a equipe médica de infectologista, o nosso infectologista aqui, o Dr. Feijó, nos preparando para essa crise que a gente sabia que ia chegar. Então nós temos, por exemplo, se a pessoa chegar na Beneficência com suspeita do coronavírus, ela é atendida totalmente separada, ela não vai no nosso pronto-socorro normal, ela vai num outro pronto-socorro que foi montado ao lado. Nós temos um isolamento de uma ala todinha da Beneficência. Então, as pessoas não precisam se preocupar, porque a Beneficência continua funcionando normalmente, né? Qualquer tipo de especialidade médica, a Beneficência está
apta. Ainda ontem fizemos cirurgia de uma fratura e acho que 2 cirurgias. As pessoas têm os problemas, tem pessoas que infartam, pessoas que têm AVC, elas precisam de atendimento. E a Beneficência continua atendendo normalmente. E com relação ao coronavírus, nós fizemos tudo separado, trazendo muita segurança para as pessoas que procuram a nossa assistência dentro do hospital. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. De volta com Beneficência na TV, nesse mês de julho, Julho Amarelo, mês de prevenção à hepatite. E para falar sobre o assunto eu vou conversar com ele, que é presidente do Grupo Esperança, que é daqui de Santos, Jeová. Tudo bom, Jeová? Tudo bem, Cris. É uma satisfação estar aqui com você novamente. Obrigada por receber a nossa equipe. Jeová, esse mês é um mês de prevenção da hepatite, mas a gente não está podendo ter campanhas presenciais. A Beneficência todo ano faz a campanha de prevenção, onde as pessoas podem estar vindo aqui e fazendo o exame, que é um exame que sai praticamente na hora, né? Como é que está sendo agora já nessa fase de pandemia? De qualquer forma, mesmo não tendo aquele trabalho corpo a corpo, né, de oferecer a testagem, somente a entidade, o Grupo Esperança, oferece essa testagem extramuros, né? O que é o extramuros? É em locais que não são específicos, né, que nem o Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, como aqui na Beneficência e outros locais, nesse mês de julho, né, a gente não tem condições por causa da pandemia, mas a gente pede licença à Covid para divulgar as hepatites, né, principalmente a do tipo C, que as mais importantes do nosso meio são as hepatites B e C. A hepatite B tem vacina, a hepatite C não, por isso uma preocupação maior com a hepatite C. Mas tem um atenuante, a hepatite C, desde 2015, tem medicamentos eficazes, se tornando a única doença infecto-contagiosa que tem cura efetiva na verdade. Então a divulgação para uma doença que não apresenta sintomas, né, a conscientização da população no mês que intensifique isso, é muito importante também. Então, resumindo, né, não temos aquela ação presencial da testagem, mas temos aqui como aproveitar esse espaço que você está nos dando, Cris, para ratificar a importância das pessoas procurarem o centro de testagem e aconselhamento ou as unidades de saúde mais próximas da sua residência para fazer o teste de detecção. Porque as hepatites virais, principalmente a hepatite C, raramente apresentam sintomas. E a transmissão está em as situações cotidianas do dia a dia, tipo o compartilhamento de um objeto pérfuro-cortante, como um alicate de cutícula. Ela também sobrevive, esse vírus, na verdade, sobrevive na tinta da tatuagem. Né? Então, são situações que, de repente, a pessoa pode não sentir, mas só que tem um caminho sem volta. Qual é? É a cirrose hepática, que muita gente pensa que é só pela ingesta de álcool, né? Na verdade, a maior causa de cirrose hepática é por conta das hepatites B e C, principalmente a do tipo C, e o maior indicativo de transplante de fígado. Entendeu? Vamos falar então um pouquinho quais são os tipos de hepatites? Então, hepatite significa inflamação do fígado. Tem vários tipos de hepatites, né? Tem a hepatite alcoólica, por medicamentos, sem prescrição, né? Que a gente escuta falar muito, mas as mais importantes no nosso meio são as hepatites virais, né? Porque esses outros que eu citei são de situações que não transmitem, né? As hepatites virais transmitem, então você tem que ter o conhecimento para prevenir. As mais comuns são as hepatites B e C, porém, as hepatites virais é uma sopinha de letras já está identificada a hepatite A, B e C, como nós falamos, a hepatite D,
A hepatite D, que é a hepatite delta, ela é muito comum na região norte do país e ela está sempre associada à hepatite B, né? Tem outros tipos também de hepatite, mas que não têm uma importância relevante. Então, para resumir, as mais importantes do nosso meio são as hepatites B e C. Que no caso, essa prevenção, o mês de Julho Amarelo, é mais para essa hepatite viral, que é a B e C, seria isso? Sem dúvida. Elas são assintomáticas? São assintomáticas na grande maioria dos casos. Quando a pessoa já procura um serviço de saúde com sintomas clássicos, como aquele amarelamento dos olhos, né, que a gente chama de icterícia, quando ela já está com ascite, que para muitos se fala barriguinha d'água, né, está com um pouco de confusão mental, aí quando ela chega nesse quadro, no serviço de saúde, já tem com certeza um grau de comprometimento bem avançado do seu fígado, entendeu? Então o Julho Amarelo, ele intensifica essa conscientização para procurar fazer o teste de detecção no momento que ainda não chegou nessa evolução. E o mais importante, para a hepatite B, a vacina é disponibilizada em todas as unidades de saúde para qualquer idade. Então as pessoas podem ir lá se vacinar para a hepatite B. A hepatite C não tem vacina, mas como nós dissemos, tem a cura. Então quanto antes, no jargão da medicina de sempre, né? Quanto antes você descobre uma doença crônica, você tem muito mais chance de curá-la. A gente daqui a pouco vai falar de novo ainda da campanha, mas, Joval, hoje uma pessoa que ela tem um diagnóstico, você falou que a hepatite C hoje já está descoberta a cura, mas a pessoa que tem um diagnóstico de hepatite, você comanda um grupo que é o Grupo Esperança, que são pessoas que têm a doença. Como é que é a qualidade de vida? Como é o dia a dia? Elas têm uma vida normal? Olha, como a gente fala, é um sintoma à la carte, ou seja, cada pessoa se manifesta de uma forma diferente a hepatite C, mas a maioria, como nós dissemos, não apresenta sintoma nenhum. Tanto é que a maior descoberta do diagnóstico as pessoas têm nos bancos de sangue, quando vai fazer uma doação, entendeu? Ou então, quando ela tem alguma suspeita clínica, umas alterações, tem os exames, né, as transaminases, os exames das funções hepáticas, que o médico mais atento, ele pede, vê o que está meio alterado, que pode ser das hepatites virais, ele pede a sorologia. Os exames para hepatite B e C chamam sorologia. Então, na verdade, a maioria não tem sintomas. E a pessoa, quando precisa, há necessidade de fazer um transplante de fígado, é porque está num grau já muito avançado. Sem dúvida, e tem um detalhe nisso, a pessoa que tem uma evolução séria da doença, que já não tem como tratar com os fármacos, né, existentes, que são de muita eficácia, disponibilizados pelo SUS, né, mas ela não pode mais, por alguns motivos clínicos, o indicativo é o transplante. E mesmo assim, há casos em que o transplante já não é permitido para essa pessoa, né? No caso, com câncer de fígado, com nódulos acima de 5 centímetros ou múltiplos nódulos, a pessoa não tem condição mais de fazer a cirurgia, aí ela tem que tomar medicamentos que já passa do código de doença das hepatites para a oncologia. Uhum. Vamos voltar a falar da campanha. Então, nesse mês, Julho Amarelo, é campanha de prevenção à hepatite B e C. Quando é que surgiu a necessidade de se fazer uma campanha de prevenção a hepatites para que se façam os exames preventivos? Justamente, as hepatites virais B e C, elas tinham um problema muito sério no início da década de 90. A hepatite B, como dissemos, já tem vacina há muito tempo, mas ela era disponibilizada apenas para um grupo restrito de pessoas. A hepatite C havia muito desconhecimento da classe médica, porque ela só foi descoberta em 1989. E a partir de 1993 que começou a ser adotado o teste nos bancos de sangue. Então muitas pessoas antes de 93 que doavam sangue, porque parte do pressuposto que está bem, e esse sangue estava infectado. E aí foi indo e as pessoas perdendo qualidade de vida, né, tendo problemas hepáticos que falavam que era hepatite não A, não B, que eram as conhecidas, as hepatites virais conhecidas. E, na verdade, essas pessoas tinham a sua qualidade de vida ceifada como não a própria vida. Foram centenas, milhares de pessoas que morriam na década de 90 sem ter o conhecimento devido.
Quando a ciência nos mostrou que ela não tinha esse sintoma, né, que precisava da divulgação, aí o que acontece? Nós aqui da Baixada Santista, principalmente de Santos, o Grupo Esperança, procurou apoio parlamentar para que houvesse uma informação mais em massa, mais abrangente da população. E uma lei, realmente uma lei municipal, né? Pensávamos depois, futuramente, na estadual, na federal, mas uma lei municipal que pudesse atender esse anseio de levar a divulgação para as pessoas, né? Isso aconteceu no ano de 2001, com a lei aqui do município de Santos, 1990, de autoria do vereador Ademir Pestana, que foi a primeira cidade no país a ter uma semana de prevenção e controle às hepatites virais. Isso, inclusive, serviu de modelo para várias outras do estado e do país e começou a se fomentar a importância da divulgação com uma doença que não tem sintoma. Os medicamentos também, é válido a gente dizer, eram a maioria experimentais, né, na década de 90. Em 2000 começou a ter outros fármacos, né, a ciência aí tentando descobrir outros fármacos, mas também que não tinham uma eficácia muito importante, e aí os serviços de saúde tinham que dar a mão para os pacientes, eles tinham que se esforçar também. E como a Beneficência Portuguesa, por exemplo, de Santos, né, que montou um ambulatório de fígado muito importante, conseguiu adesão de alguns médicos especialistas que já estavam preocupados com a hepatite, principalmente a hepatite C, e assim foram se fomentando, né, a necessidade de criar outras leis, outros mecanismos, né, e incentivar a própria ciência a descobrir procedimentos e medicamentos mais eficazes, que é a realidade que a gente vive hoje. Ou seja, nós já estamos vivendo uma era aí de vírus do Covid, e agora as pessoas têm que se preocupar com os vírus sempre, né? Não é só o Covid, então tem outros. Rapidamente, Jeová, que o nosso tempo está acabando, teste rápido, é um furinho no dedo. Um furinho no dedo, totalmente indolor, de 5 a 10 minutos tem o resultado. Procure, mesmo nessa época de pandemia, se você se sente num grupo de maior vulnerabilidade, dessas formas que nós passamos, uma manicure que não achou que estava vigente. E não é só as mulheres não, né? Porque a gente sabe que você falou as partes das mulheres, mas os homens também, né? Fez tatuagem, né? Porque ele sobrevive até na tinta da tatuagem. Pode procurar o CTA de sua cidade. Na Baixada, todos os municípios têm o CTA. O que é o CTA? O Centro de Testagem e Aconselhamento. Com a pandemia, obviamente, os horários estão mais reduzidos, mas ele está lá à disposição e todo encaminhamento. Como nós falamos hoje, faça o teste. Para hepatite B, vacine em qualquer UBS, e para hepatite C, faça o teste de detecção, porque se detectado, tem cura. E não é só nesse mês de julho, é o ano inteiro, você pode ir lá e fazer o exame ou tomar a vacina, não é isso? Exatamente, o ano inteiro. O julho só dá uma aquecida na informação. Para lembrar, né? Que nem como é o mês de prevenção ao câncer de mama, ao câncer de próstata, é só para lembrar a pessoa de, tá na hora de ir lá fazer. Jeová, obrigada mais uma vez aí, um bom trabalho para você nesse mês de julho. E o Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado. Olha, quer rever essa matéria, nossas redes sociais, isso está aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana, nesse mesmo horário, eu espero você para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.